Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta terça-feira, mais um início de semana em que estamos aqui juntos na presença do Senhor para escutar os seus ensinamentos. Que vocês possam estar tendo um início de semana abençoado, com as bênçãos e promessas do Senhor sendo derramados sobre a sua vida, sua casa e sua família. O tema de hoje é uma pergunta, é um questionamento. Então, a partir do tema, nós já precisamos fazer uma autoanálise, uma reflexão sobre a nossa vida. E a pergunta e o tema é: preocupações ou desculpas? Então, uma pergunta: preocupações ou desculpas? E nós já vamos ver o que Deus quer falar conosco com esse tema. E o texto que nós vamos ler, e eu convido você a, junto comigo, efetuarmos a leitura da palavra do Senhor, seja você lendo aí na sua Bíblia, junto comigo, ou só ouvindo a leitura da palavra do Senhor, que está em Êxodo capítulo 3, nos versículos de 11 a 15. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Êxodo 3, 11 a 15. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aqui nós temos, nessa palavra que acabamos de efetuar a leitura, um trecho da conversa aqui com Deus, de Moisés com Deus. Deus o havia escolhido para libertar o seu povo da escravidão que há anos estava no Egito. E Deus escolhe Moisés para ser o libertador do povo, instrumento de Deus para libertar o povo. Moisés, quando Deus o chamou, Deus o escolheu e falou: você vai ser o meu instrumento para libertar, você vai ser o libertador. Moisés teve medo. Moisés se atemorizou e recuou. E começou então a fazer muitos questionamentos e começou a fazer uma análise de si mesmo de incapacidade para ser o libertador do povo. Embora fosse o eu sou, como Deus mesmo se classificou, ele é. Foi ele que escolheu Moisés. Mas Moisés não pensou dessa forma. À primeira vista, Moisés falou assim: eu sou um incapacitado, não sei nem falar, ninguém vai ligar para mim, ninguém vai me ouvir. Vão é querer me matar, porque eu já saí fugido lá do Egito. Começou a arrumar muitas desculpas. E essas desculpas arrumadas por Moisés vinha por causa das suas preocupações. Preocupações essas, achando que ele era incapacitado, que não estava apto para ser o libertador, mesmo que tenha sido Deus a falar isso. E você? Quando Deus te chama para fazer algo na sua vida. E agora nós não vamos falar somente da parte espiritual, também da espiritual. Quando Deus te chama para fazer algo dentro da igreja, para assumir um cargo, uma função dentro da igreja, ou para ir e pregar o evangelho, fazer a obra do Senhor, seja dentro ou fora da igreja. Ou então, na sua vida secular. Quando ele coloca uma profissão na sua mão, um cargo na sua mão, um trabalho para você desenvolver, como você tem reagido? Você tem, de pronto, dito assim para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você tem feito igual
Moisés inicialmente fez. E eu? Mas eu não sou apto para estar nesse lugar, para assumir essa função, para exercer esse cargo. Isso, repito, independente de ser espiritualmente falando dentro da igreja, em alguma obra de Deus ou fora, no seu dia a dia, na sua vida secular, seja na escola, dentro da sua casa, seja no seu trabalho. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido sua resposta para Deus? E Deus quer nos ensinar aqui que nós devemos deixar nossas preocupações de lado, não ficarmos achando desculpas para respondê-lo, mas Ele quer que de pronto nós possamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Seja qual for o que Deus esteja colocando nas tuas mãos ou venha a colocar. E agora nós vamos ver aqui quais são as preocupações que Moisés apresentou para Deus, tentando mostrar para Deus que ele não era capacitado, que ele não era apto para aquilo que Deus estava escolhendo. Deus o escolheu, mas ele disse: eu não sou capaz, eu não sou apto, eu acho que o senhor escolheu errado. Olha só, é mais ou menos por aí que Moisés estava falando, que Deus escolheu a pessoa errada. Nós vamos ver quais foram essas preocupações, essas desculpas que Moisés estava arrumando para que nós possamos nos autoanalisar e verificar se nós não estamos usando as mesmas desculpas e as mesmas preocupações para deixar de fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Vamos lá. Primeiro, já está no versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Então a primeira preocupação e desculpa que ele usou é: quem sou eu? Ou seja, ele quis dizer o seguinte: eu não sou ninguém. Imagina eu me apresentando diante de Faraó. Faraó vai me prender, vai me matar, vai me massacrar. Essa foi a primeira desculpa. E será que isso nós não temos feito no nosso dia a dia? Quando Deus coloca algo na nossa mão, seja dentro da igreja ou na vida do dia a dia? Quando aparece algo que Deus providenciou, que quer nos usar naquilo, aí nós falamos assim: quem sou eu? Imagina, não sou ninguém. Não vou conseguir fazer isso porque eu não sou ninguém. Acho que tem outras pessoas melhores do que eu, mais capacitadas que eu. Não estou apto ou apta para assumir essa função, para estar nesse lugar. Pense se você já não pensou assim ou não tem pensado assim. E evite de pensar assim no futuro. Deus está colocando em suas mãos. Então, se você tem certeza que é algo preparado por Deus, não pergunte quem sou eu. Diga: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou uma escolhida de Deus. Segundo, está no versículo 13. O que ele fala, né? O que eu vou falar se eles começarem a fazer perguntas? Então, a segunda desculpa: o que eu vou dizer? E muitas vezes é passada a palavra para você, seja dentro da igreja ou fora, às vezes na escola, para apresentar um trabalho, ou quando a professora faz alguma pergunta, ou então dentro do seu trabalho, às vezes coloca para você fazer uma palestra para os seus colegas ou em outro lugar, e você fala: mas o que eu vou falar? Eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou conseguir desenvolver isso que é para ser falado. Então, você começa a achar desculpa que você não sabe o que dizer. Ah, para você ir pregar, eu não sei pregar, não sei dizer. Ah, para você orar, não sei orar. Então, não dê mais essa desculpa. Se Deus está colocando em suas mãos, diga: as palavras certas virão do Senhor aos meus lábios e eu vou falar aquilo que Deus me conduzir. Terceira, são 4, tá? 4 que nós vamos ver. Terceira, que agora está no capítulo, na verdade, de Êxodo, no capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Então, a terceira desculpa dele é: não crerão em mim. Não vão me ouvir, não crerão em mim. E aí Deus instrui ele, a forma como ele tem que falar, as coisas que ele tem que fazer para que o povo acredite nele. Quantas vezes
você dar essa mesma desculpa, mas as pessoas não vão me ouvir, não vão acreditar no que eu estou falando, não crerão em mim. Não diga isso, mas diga: se Deus colocou isso nas minhas mãos, o Espírito Santo vai fazer com que as pessoas que ouçam acreditem em mim. Que as pessoas que estão ouvindo ouçam minha voz e creiam naquilo que eu estou falando. E quarta e última desculpa e preocupação que Moisés usou: não sou eloquente. E aqui nós temos dois versículos para comprovar isso, que está no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E também em Êxodo, capítulo 6, no versículo 30. Respondeu Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Ou seja, ele começa a dizer: eu não consigo falar, eu me atrapalho na fala, quando eu começo a falar fico nervoso, me atrapalho na fala, não sou bom de discurso, não sou bom de fala. E quantas vezes você já não ouviu isso? Repito novamente, seja dentro da igreja, no seu trabalho, na sua escola, ou seja, na vida, no dia a dia. Quando Deus coloca algo nas suas mãos e você fala assim: mas eu não sei falar, eu me atrapalho quando eu começo a falar, fico nervoso. Então vejam que 4 desculpas Moisés usou para Deus quando Deus o escolheu e o chamou para ser o libertador. E dessas 4, Deus começou a rebater a todas e falou para Moisés: eu sou contigo. Só por Deus falar que era com ele, já era para ele parar de arrumar desculpa e ficar preocupado. Mas Deus continuou ainda dando instruções. Em cada pergunta que ele fazia, Deus respondia falando: você vai fazer isso, 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 vai falar isso, isso, isso. E conosco não é diferente. Então, quando Deus colocar em suas mãos algo a fazer, seja na área espiritual ou no seu dia a dia, na sua vida secular, não arrume desculpas. Não fique preocupado. Porque quem te capacitará, quem te capacita é o nosso Deus. Ele escolhe e ele capacita. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente com vocês em mais esse dia. Feche os seus olhos agora, eu quero orar com você, mas antes de orar, quero pedir também que você compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam ouvir e serem também abençoadas pelo Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada por mais um dia de vida, por mais uma semana que teve o seu início, que nesta terça-feira possamos ser abundantemente abençoados pelo Senhor. Obrigada pela palavra que o Senhor nos ensinou a não arrumar desculpas e nem ficarmos preocupados, porque se o Senhor nos escolher, colocar em nossas mãos algo, sabemos que o Senhor vai nos capacitar e estará conosco, assim como foi com Moisés. Muito obrigada, Senhor. Abençoa também nossa noite, que logo mais virá, o restante todo da nossa semana. Nos cubra com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo mal, seja humano ou espiritual. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, que nenhuma praga chegue à nossa tenda. Guarde também a vida e a saúde dos nossos animais. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Palavra abençoada e de Deus para a sua vida. Medite nela, compartilhe, fique ligado e seja abençoado pelo Senhor. Fique com o meu abraço, fique na graça e na paz do Senhor Jesus e eu aguardo vocês para na próxima quinta-feira, mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor.